Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Você já começou a memorizar Romanos 8, 28 a 39? Bom, eu espero que sim. Fale comigo em voz alta. Romanos 8, 28 e 29. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Talvez você tenha lido, mas eu estava dizendo decorar, e acredito que você vai fazer isso muito bem. Leia estes 12 versículos todos os dias, depois tente memorizar um versículo por dia. Lembre-se que a repetição é a chave para memorizar. Não me diga que você não pode fazer isso. Não importa quantos anos você tem, quero incentivá-lo a memorizar. Eu sei que você consegue. Muitas vezes a preguiça e a falta de disciplina não nos permitem guardar em nossos corações a palavra de Deus. Portanto, comece a trabalhar e memorize essa passagem comigo. Bem, no programa anterior vimos o versículo 28. Nós aprendemos que Deus está trabalhando para que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu quero dizer algo sobre o fato de sermos chamados. Para aqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esta palavra chamado, nas epístolas do Novo Testamento, nunca se aplica para aqueles que recebem um simples convite para o Evangelho. Há aqueles que acreditam que quando alguém ouve o Evangelho e há um chamado, um convite, se essa pessoa concorda, então é chamado. Bem, não é assim. Na verdade, esse não é o significado da palavra chamado. Não é este o sentido aqui. Sempre se refere àqueles que realmente foram chamados. E o que isso significa? Isso sempre se aplica àqueles que são verdadeiramente chamados a aceitar as bênçãos que foram convidados a receber. Em outras palavras, quando o Evangelho foi apresentado para você e você aceitou a verdade e recebeu o Senhor Jesus Cristo, então você está incluído neste grupo dos chamados. Por exemplo, aprendemos no começo desta epístola, no primeiro capítulo de Romanos, que Paulo era um servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. Divinamente chamado não é simplesmente receber o chamado, mas atender ao chamado. Portanto, os chamados são aqueles que responderam ao chamado de Deus. Muito bem, vamos começar com alguns versículos que contêm o que eu chamo de corrente de ouro das Escrituras. Eu não sei onde eu li esta ideia, não é algo original que eu criei. Bem, vamos ver esses versículos chamados de corrente de ouro. Há 5 elos nesta corrente e vamos chamá-los um de cada vez. Estes versículos contêm afirmações que têm sido muito debatidas por teólogos e, francamente, eu não espero que este seja o fim do debate. Observe a palavra predestinou. Aqui é onde surge o problema, onde começa a discussão. Portanto, você pode perceber imediatamente que nós vamos ter uma discussão muito interessante sobre esses grandes temas presentes aqui. Não é minha intenção entrar em uma discussão, mas sim fornecer um bom alimento para a alma desta passagem repleta de bênçãos. Observe que esta corrente inquebrável vai desde a eternidade passada à eternidade futura, desde o conhecimento de Deus em tempos passados até o futuro e o estado final de glória para todo crente. Há 5 palavras que estão unidas nesta corrente. Vamos observar uma de cada vez. A primeira palavra é de antemão. Versículo 29. Porque os que de antemão conheceu. Esta frase é muito importante. Significa conhecer antes. Isso é o significado simples. O primeiro passo que Deus deu para a nossa redenção é nos conhecer antes, ou seja, na eternidade passada. Antes de virmos a este mundo, antes de nascermos, Deus já nos conhecia. Esta é uma verdade maravilhosa porque vai ajudá-lo a apreciar e entender o que se segue nestes versículos, porque é a parte da onisciência, um atributo essencial da divindade.
Agora, conhecer de antemão significa mais do que apenas a presciência. Quando este verbo é usado em referência ao conhecimento de Deus a respeito de Cristo, ele é traduzido como destinado em 1 Pedro 1:20. Foi conhecido antes da fundação do mundo. Em outras palavras, ele já havia sido destinado. O Cordeiro foi escolhido, destinado ao sacrifício antes da fundação do mundo. Assim como Cristo havia sido destinado para ser o Salvador de pecadores perdidos como nós, assim nós fomos predestinados para nos tornarmos recipientes de um futuro maravilhoso e glorioso que Deus tem preparado para cada um de nós. Vamos ver novamente esta palavra em Romanos relacionada a Israel, quando chegarmos em Romanos 11:2, onde diz: Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. O Antigo Testamento lança luz sobre o uso desta palavra. Deus disse a Oséias em relação ao seu povo Israel, capítulo 13, versículo 5, Eu te conheci no deserto, na terra muito seca. Nós também podemos ler em Amós 3:2, De todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido. Se a palavra conhecer estivesse limitada a um mero conhecimento ou informação, então podemos concluir que Deus não tem pleno conhecimento de outros povos da terra, e ele não seria onisciente, mas esqueça essa ideia, meu amigo, porque Deus conhece todos os caminhos e todos os pensamentos do homem. Quando a Bíblia fala que Deus tem conhecimento de antemão do homem ou de uma nação, significa que Deus tem um propósito e um plano para o homem ou para a nação. No entanto, falar do propósito e da presciência de Deus não limita o livre-arbítrio e a responsabilidade humana. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Timóteo 2, versículos 3 e 4, Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ou seja, desde o início Deus queria que todos os homens fossem salvos, mas orgulho e rebelião em seus corações fizeram esse plano ineficaz para muitos. Dizer que os crentes são predestinados à salvação não significa que Deus não está interessado no resto da humanidade. Esqueça essa ideia. O Senhor não quer que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O ponto que Paulo está enfatizando aqui em Romanos 8:29 é: Eu creio que Deus traçou um plano para aqueles que o recebem e que ele sabia de antemão exatamente quem iria recebê-lo e aqueles que não receberiam. Portanto, você pode ver que estas palavras conheceu de antemão são palavras importantes e precisamos estar cientes disso. Deus nos conheceu de antemão como destinatários de seu favor. Toda a ideia de mérito humano está ausente nesta passagem, porque o que está sendo enfatizado aqui é a soberania absoluta de Deus, o seu propósito em suas ações. Conhecer de antemão não é o mesmo que predestinar. Vamos ver agora a palavra predestinação. A ideia de diferenciar estas palavras está no versículo 29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Portanto, vemos que estas palavras não são a mesma coisa. Por isso, não vamos confundir. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vamos passar um tempo, e possivelmente nosso próximo programa também, vendo sobre a palavra predestinação. Passei algum tempo preparando lições sobre a doutrina da predestinação e quero ter tempo suficiente para tentar deixar bem claro isso para você. Há muitos livros e panfletos que falam sobre o propósito eterno e sobre a soberania de Deus, por um lado, e a responsabilidade do homem, pelo outro, mas mesmo assim, há muita confusão sobre o assunto da predestinação. Vou citar duas linhas de pensamento que geralmente não falo quando prego em uma reunião pública. São as palavras calvinismo e arminianismo. Eu raramente uso essas palavras publicamente, mas eu vou usar nesta lição e possivelmente na próxima também, apenas para ajudar a esclarecer esse assunto. Esta controvérsia entre esses dois sistemas chamados de calvinismo e arminianismo surgiu logo depois da Reforma Protestante e parece que vai continuar até a volta do Senhor, quando ele deixar bem claro este tema de uma vez por todas. Uma das falhas entre os teólogos é a sua insistência de que um lado ou outro deve ser crido e aceito. Por isso, é comum dizer que o cristão é um calvinista ou um arminiano. Talvez alguém vai perguntar, você é calvinista ou arminiano?
O calvinista insiste que Deus, em seu propósito eterno, escolheu e predestinou alguns para a salvação eterna, e aqueles que não são eleitos de acordo com o propósito eterno de Deus são escolhidos e predestinados à condenação. Por outro lado estão os arminianos, que não negam que Deus tem um plano e um propósito, mas dizem que a salvação do indivíduo depende de sua aceitação pessoal de Cristo Jesus e que a condenação dos incrédulos é principalmente devido à sua rejeição de Cristo. Para eles, o propósito de Deus reside simplesmente no seu conhecimento prévio do fato de que alguns aceitariam a sua graça e outros a rejeitariam. O arminiano crê que a segurança do crente em Cristo depende da lealdade e das boas obras de cada filho de Deus. Deixe-me perguntar uma coisa. Um cristão deve aceitar plenamente um desses sistemas? Somos obrigados a escolher um deles? Bem, sinceramente, eu não penso assim. Não estou convencido de que a resposta verdadeira está em um ou no outro sistema. Minha conclusão é que ambos os sistemas estão certos em alguns pontos e que ambos estão errados em outros. O cristão não precisa ser obrigado a tomar uma posição ou outra. Jacobus Armínios e João Calvino foram dois teólogos ilustres. A maioria dos cristãos, por tradição e formação, optam por um ou por outro. Mas um crente em Cristo deve escolher um deles? Será? Eu digo enfaticamente que não, e quero abordar esta questão de predestinação tirando-a do contexto de Romanos, e depois, à medida que prosseguimos, voltaremos para Romanos. Agora, tratar questões teológicas pode ser muito difícil, e isso é assim porque a verdade de Deus nem sempre é o que nós esperávamos que seja. A mente de uma pessoa é influenciada pela tradição ou treinamento que ela recebeu em sua infância, e é difícil mudar a sua mente para que veja a verdade, se lhe ensinaram algo errado. Isto é particularmente verdade quando se consideram as questões da soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Este princípio aplica-se a todos nós. É difícil quebrar algumas tradições que me foram ensinadas e que estavam erradas. E se eu encontro uma verdade na Bíblia que prova que eu estou errado, então eu tenho que mudar. Mas algumas pessoas nunca mudam. Não há nenhum atributo de Deus mais marcante do que a sua soberania. A soberania absoluta é o que distingue o Deus da Bíblia dos muitos deuses falsos. Para ser soberano, Deus deve ser onisciente, onipotente, onipresente, deve ser absolutamente independente. E independência significa liberdade para fazer o que Ele quer que seja feito em qualquer lugar, a qualquer hora e em qualquer simples detalhe, sem interferência de qualquer coisa criada, seja animada ou inanimada. É natural e racional supor que o Criador deve controlar o que Ele criou. Mas há um outro ponto, um outro conceito da verdade bíblica que deve ser reconhecido, é a responsabilidade do homem. Muitas vezes a Bíblia coloca ênfase na vontade do homem. Nós vamos crer em tudo o que Deus diz em sua palavra quando aceitamos o fato da responsabilidade humana. Muitas vezes na Bíblia vemos que Deus apela para a decisão do homem. Todos sabemos que quando Deus fala, somos livres para obedecer ou desobedecer, e devemos confessar através das experiências que atravessamos quando colocamos a vontade humana contra a vontade conhecida de Deus. Todo cristão, se é sincero, deve admitir que a obediência está em seu poder. Eu não posso confiar em uma pessoa que diz conscientemente que nunca se opôs à vontade de Deus. Se você me disser que nunca se opôs à vontade de Deus, então eu não posso confiar em você. Eu não posso acreditar no que você diz. A responsabilidade humana é um fato expresso na Bíblia, bem como o fato da experiência. O homem não é um fantoche nas mãos do destino. Somos livres para aceitar ou rejeitar os mandamentos de Deus e ainda assim somos responsáveis por responder. Não estou me referindo à eleição neste estudo. Estou falando sobre predestinação. Eu apresentei alguns comentários preliminares e quero me dedicar a aprofundar a doutrina da predestinação. Em comparação com outras doutrinas da Bíblia, a doutrina da predestinação recebe relativamente pouca atenção. Mesmo entre aqueles que a apoiam fiel e fervorosamente, há confusão. Uma mulher religiosa, e por religiosa quero dizer que frequenta a igreja, me ouviu ensinar sobre a doutrina da predestinação. Eu era um pastor da Igreja Batista e ela veio depois do culto e me disse que estava muito surpresa ao me ouvir falar sobre este assunto. E eu perguntei, mas por quê? Ela disse que achava que a doutrina da predestinação era uma doutrina presbiteriana
E eu disse que a predestinação não era uma doutrina presbiteriana, mas bíblica. Estava na Bíblia antes que qualquer denominação fosse formada. E esta senhora ficou surpresa e chateada quando eu lhe disse que a predestinação é uma doutrina bíblica. Agora, há pessoas que se dizem calvinistas sem reservas. Digo sem reservas porque conheci alguns deles, e aqueles que encontram um irmão em Cristo que não é calvinista, ou quando expressa ignorância sobre o termo, para eles é incrível que exista tal ignorância intelectual e espiritual em uma época de tanto conhecimento como esta. Então informam o ignorante que foi Calvino que criou esse sistema de pensamento teológico, com tal clareza, lógica e ênfase, e por isso chamam de calvinismo. Se seguirmos este tipo de raciocínio, então poderíamos chamar a lei da gravidade de newtonismo, a lei da relatividade de einsteinismo e a eletricidade de franklinismo. Eu me recuso a ser chamado de calvinista ou arminiano. Eu sou um cristão bíblico. Meu conhecimento da Bíblia é bastante limitado. Ninguém sabe disso melhor do que eu. Mas eu vejo tanto a verdade como o erro no calvinismo e arminianismo. Estes dois sistemas criaram muito conflito na igreja ao longo de sua história. Eles têm sido um campo de batalha dos cristãos durante séculos, dividindo famílias e também igrejas. Deus não é autor desta confusão, por isso eu não creio que um cristão deve se identificar com qualquer um desses dois sistemas. Alguns calvinistas são mais calvinistas do que o próprio Calvino, e creio que alguns arminianos são mais arminianos do que o próprio Jacobus Arminius. João Calvino era um homem de grande intelecto e discernimento intelectual, mas ele era um homem e não Deus. E o melhor homem é apenas um homem entre os melhores. Os 5 pontos de João Calvino são dele, eu concordando ou não, e isso não me faz mais ou menos espiritual. Devemos buscar o que a Bíblia ensina sobre predestinação e outras doutrinas, não o que Calvinismo ou João Calvino criam. A pergunta deveria ser: o que a Bíblia ensina sobre isso? A Bíblia ensina tanto a soberania de Deus como a responsabilidade do homem, e a dificuldade em relação à doutrina da predestinação é devido à falha em reconhecer isso. Todo cristão verdadeiro que lê e estuda a Bíblia verá que Deus é o Criador e que governa o universo, mas também verá que o seu próprio crescimento intelectual e espiritual e a apropriação de certas bênçãos espirituais dadas a todos os filhos de Deus se tornarão suas se ele as aceitar. É verdade que Deus tem um plano para cumprir, mas também é verdade que nem todos os cristãos têm seguido o plano de Deus para as suas vidas. O homem tem vontade e o poder de escolher ou rejeitar o plano de Deus. Bom, vamos parar neste ponto e continuar com a doutrina da predestinação em nosso próximo programa. Eu espero que você tenha gostado desse estudo. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Leman Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.